Olá, ouvintes e leitores, sejam bem-vindos a mais um diário de leitura do Ictus Podcast. Eu sou o Thiago André Monteiro, @vulgutan, e estou aqui com a Carol Simão para a gente conversar sobre o último livro do livro Os Irmãos Karamazov, de Fyodor Dostoiévski. Na verdade, não o último livro inteiro, né? Os 3 primeiros capítulos do último livro. Tudo bem, Carol? Tudo bem, então? Oi, pessoal, aqui é a Carol Simão, e sim, está acabando depois aí de longas semanas, alguns dias mais legais do que outros. Mas estamos acabando e tá sendo muito legal ler o livro de um modo geral, porque é uma história muito cativante. Realmente, se você gosta de novela, por exemplo, e nós não estamos aqui para te julgar, é como uma novela, com vários núcleos, tem aquela parte cômica, tem a parte mais séria, a parte mais triste, enfim. Não deixa de ser um tipo de mídia, Thiago. Era a novela da época, com certeza. Pois é. Ainda não tinha Rede Globo, né? Lá na Rússia. É. Bom, a gente entra finalmente no dia de amanhã, né, Carol? Até que enfim o amanhã chegou. Nossa. Eu vou te contar, é muito interessante que nesse livro, a gente tá aqui com um senhor livro com mais de 900 páginas, e toda vez que a gente começa a ler, a gente pensa, nossa, passaram-se anos, não, 2 semanas, passaram-se meses, não, foi no dia anterior, sabe? Então, a história, finalmente, por enquanto, acho que tá tudo dentro do mesmo mês, né? Não, teve um salto de 2 meses uma hora lá, né? Isso, teve um saltozinho aí da morte até o julgamento. Da morte do pai, né, até o julgamento. Isso, mas o julgamento é o do Dmitri, né, que foi acusado de ser assassino do pai aí, e agora a gente vai, de fato, entrar no julgamento. O livro se chama Um Erro Legal, capítulo 1, O Dia Fatal. Eu gostei demais desse início, Carol, porque o autor, ele meio que pede desculpa pra gente por não conhecer os termos e as sequências jurídicas. Pelo menos foi isso que eu entendi. Ele falou, olha, eu sou um literato, eu não sou um catedrático, se é que é esse o termo que se usa para advogados. Então eu só vou escrever aqui o que eu acho que ia ser um julgamento. É meio que senti isso do Dostoiévski, assim, tô com preguiça de pesquisar sobre como é que funciona um julgamento formal e vou jogar isso aí na conta do narrador. Tá certo, eu acho que super funciona mesmo, porque acho que ia ficar muito maçante pra gente, leitor, saber todos os termos. Quem não se interessa por esse tipo de fala ia ficar muito cansado mesmo. E os capítulos, esses 3 capítulos, eles são longos, mas eles são bem dinâmicos, né, bem fluentes. Então, na verdade, eu acho que nem foi preguiça do Dostoiévski. Eu acho que ele já tinha isso de caso pensado. Porque, Thiago, mano, era o Dostoiévski, né? Ele tava preso, a gente sabe, né? Enquanto ele escreveu esse livro. Eu não sei se durante toda a vida carcerária dele ele tava escrevendo esse livro. Mas ele provavelmente conhecia um pouco, né? Uma vez que ele tinha sido julgado. Mas eu achei bacana. Conhecimento de causa, né? Então. E eu achei muito legal a narração aqui de como foi, né, o julgamento. A gente já tinha visto que o caso tinha ultrapassado a cidade onde eles moravam, né? Tinha repercussão tava enorme, por toda né? a Rússia. E veio uma galera assistir o julgamento. E, gente, isso pra mim é uma grande perda de tempo, né? Você era o assunto do momento. Julgado. É tipo, sei lá, morreu o Ayrton Senna. Vai todo mundo pra rua ver o caixão passar. Eu não tenho esse tipo de... Não vou falar veneração, mas esse tipo de carinho. Acho que tirando, assim, famílias e amigos, eu não sei se eu sairia da minha residência pra ir contemplar um corpo. Não, o que eu achei desse primeiro capítulo é que o autor aqui, o Dostoiévski, ele coloca pra gente o cenário geral, né? Ele fala, olha, foi tanta gente que precisou tirar as cadeiras de lá pra todo mundo ficar de pé. Veio, obviamente, gente da área jurídica de tudo quanto é lugar, porque, enfim, era um caso importante, aí justifica, né? E a divisão entre as torcidas. As mulheres que gostavam de Dmitri e achavam que ele era inocente. E os homens, porque as mulheres achavam que era inocente, principalmente porque elas gostavam do Dmitri, eles estavam contra o Dmitri e queriam a sua condenação. Basicamente é isso, né?
Cara, eu não consigo entender essas pessoas, eu sei que isso existe até hoje, que se apaixonam, e às vezes nem é de forma romântica, mas se apaixonam por esses criminosos. Eu vou colocar nesse termo para vocês entenderem. Então eu sei que, por exemplo, Fernandinho Beiramar recebia, ou não sei se ainda recebe, cartas de amor na prisão, sabe? Eu não consigo entender esse tipo de situação. Não dá, Mas nem não se o rola. bandido for bonitinho, Carol. Não. Olha, acho muito difícil. Acho muito difícil. Sei lá. Mas assim, realmente então, como o Tan falou, o negócio aqui tava movimentado. Virou um grande evento, né? A gente não sabe a cidade onde estava se passando isso, né? Nunca foi falado o local. Na verdade, sabe, ele falou uma hora aqui. Falou? Foi a primeira vez, falou, olha aqui, ó, página 768. No Opa. final ali, ó, os nossos pequenos burgueses nesta cidade de Skotoprigonievsk. Tá vendo porque eu não peguei? Eu até anotei, falei, olha aí o nome da cidade. Eu não tive a paciência nem a curiosidade de abrir um Google Maps e ver onde fica esses raios aqui, mas Também não. pelo menos ele mencionou aqui qual era o lugar. Mas além do público, né, que pelo jeito estavam até vendendo ingresso, né, pro lugar, que foi bem estranho. Então. Ele Bizarro. conta sobre o juiz. Na verdade, na ordem, né? Primeiro ele apresenta o advogado de defesa, que aí surge um nome novo aqui. A gente sabe que ele foi contratado a peso de ouro para defender o Dmitry. É o senhor doutor aqui, Fetiukovich. É isso, né? Que já posso dizer que gosto muito dele. Gostou, né? Nossa, ele é muito sagaz. Sim, gostei. Ele não é frio nem calculista, mas é sagaz. Boa. E aí mostra que tava todo mundo, esse cara aqui é famoso, ele não perde nada e tal. A gente já conhecia, mas volta aqui mais forte a cena, o nosso Hippolyte Kirillovich, que é o promotor, que era às vezes quase chacoteado pelas pessoas do seu trabalho, da sua sociedade. Mas o narrador aqui dá um crédito bom pra ele, né? Ele fala que, olha, eles riam principalmente das paixões de sua alma pela psicologia, mas imagino todos se enganavam. O nosso promotor, como homem, bem como caráter, parecia-me ser muito mais sério do que pensavam. E aí o juiz, que acho que coube muito bem como juiz, né? Porque num cenário onde a gente tem torcidas aí, um grande fla-flu, né? Pra usar o termo que as pessoas usam, ele parece ser bastante neutro, né? Aspecto singular do caso, lado trágico, as personalidades dos envolvidos, inclusive a do acusado, Mitya, em pessoa, ele os considerava com um olhar bastante indiferente, estranho e distanciado. Nosso juiz preferia o abstrato ao concreto, o que seria talvez a melhor forma de olhar. E eu concordo, realmente, um juiz ele tem que ser distante da emoção da coisa, né? Sim. E aí aparece um grupo que eu ri muito, né? Que é a questão da seleção dos jurados, que são basicamente jurados desqualificados, né? É interessante porque conforme o narrador ele vai pedindo desculpas pra gente, olha, eu não entendo nada desse juridiquês e da ordem dos eventos e nada, ele fala aqui, ó, mas lembro-me de como era composto o júri de 12 membros, 4 funcionários públicos, 2 comerciantes, 6 camponeses e pequenos burgueses, todos de nossa cidade. E aí fala que o pessoal da cidade mesmo estava bastante desconfiado e descontente com a seleção, porque era um monte de pé rapado, né? É interessante também como ele descreve ali onde será o julgamento, né? Que à direita dos juízes, que se sentavam em estrado bastante alto, encontrava-se uma mesa e 2 fileiras de cadeiras para os membros do júri. O acusado e seu advogado situavam-se à esquerda e no meio da sala, perto do estrado, havia uma mesa com as provas do crime. Então, ele conseguiu desenhar bem legal, pelo menos eu consegui visualizar bem legal como é que vai funcionar aí a dinâmica de espaço, né? Aí um pouquinho mais à frente vem a lista das pessoas convocadas para depor. O que me deu uma certa surpresa legal. aqui, viu? Por quê? Porque, olha, vou ler. A lista era extensa, faltavam 4 testemunhas. Milsov, ok, tanto faz, que naquele dia se encontrava em Paris, mas já havia dado seu depoimento, presente nos autos. A senhora Koklakova, essa me estranhou, porque a gente já tinha sabido que ela ia participar, né? E a curto mas ela prazo tava com pra o pé trás, doente. né? Ah, mas será que por isso? Não sei, né? Porque não falou, né? E o ex-fazendeiro Maximov por motivos de saúde. Mas esse também não ia agregar muita coisa, porque lembra que a gente até tirou um sarro dele, que falou, ele tinha
tava na dúvida se era 2.000, 1.500, 3.000 rublos, e ele falou, sei lá, 20 mil, um negócio todo sem noção. Doidão. Então, acho que não ia agregar uma grande coisa mesmo. Pois é, e a quarta ausência? E aí falam do Smerdiakov, né, que morrera de repente, o que a polícia provou com um atestado de óbito. E é muito legal ver a reação do Dmitri, né? O Mitya, né? Nossa. Para um cão, uma morte de cão. E aí você já vê que ele vai dar trabalho pro advogado, né? Nossa. Eu só assisti julgamentos, assim, séries, programas. Nunca fui um pessoalmente, espero não. Eu também não conheço. Precisar. Mas, pelo menos pelo que a gente vê, tem que ter uma certa ordem, né? Decência. O acusado, né, que é o réu, não pode ficar falando, né? Só em nome do advogado. E assim, esse é o Dmitri, né? Esse é o Dmitri que a gente conhece, entendeu? Sanguíneo. Então, ele vai dar trabalho. É muito interessante a gente saber como o Dmitri está vestido, né? Ele estava preso, né? Mas ele tinha encomendado um terno com a alfaiate dele lá em Moscou. O negócio, ele tava na estica, na beca, com luva. O negócio tava... E interessante que todos os protagonistas, né? Juiz, promotor, advogado, fala como eles estavam vestidos, né? Então, realmente era um grande evento. Não era qualquer coisa, né? Não foi de chinelo e macacão laranja. Não foi. E aí, pra encerrar esse capítulo, a gente tem mais um rompante do nosso querido Dmitri aqui, né? Quando o juiz pergunta, o senhor réu se reconhece culpado? Ele não falou não, né? Inocente. Reconheço-me culpado de bebedeiras e libertinagens. Exclamou Mitya, com voz ainda insólita, quase exaltada. Culpado de preguiça e deboche. Eu queria, de uma vez por todas, tornar-me um homem honesto, justamente no mesmo instante em que o destino me esmagou. Mas da morte do velho, meu inimigo e meu pai, eu não sou culpado. Mas do roubo cometido na casa dele? Não, eu não sou culpado, nem poderia ser. Dmitri Karamazov é um miserável, mas não é um ladrão. E aí, depois de gritar essas palavras, ele voltou a sentar-se, visivelmente muito trêmulo. O juiz tornou a dirigir-se a ele com breves apelos edificantes, convidando a se limitar a responder as perguntas sem deixar-se arrebatar por exclamações delirantes e ociosas. E aí já dá o que vai ser todo o julgamento, que vai ser demais, né? Vai ser muito legal. E eu achei muito legal também a forma como o Dostoiévski, ele colocou aqui a ordem das testemunhas, né? Então, eu já pensei que o Eliot ia ser o primeiro a ser ouvido, e não foi. E, nossa, como foi sensacional a atuação do advogado. O advogado de defesa, né? Mas aí a gente já tá no capítulo 2, né? Isso, Vamos começando o capítulo 2, que o título é As Testemunhas Perigosas. E pelo que a gente entendeu, é o pessoal que vai acusar ele. Aí depois que vem o pessoal que vai tentar absolver. Exatamente. Só que a gente não pode esquecer que o advogado que está defendendo o Dmitri... Lembra, lá atrás o Dmitri falava que o advogado não acredita que ele seja inocente. Eu não lembrava disso, mas é verdade. Então, o advogado acha que o Dmitri matou o pai... Mas isso que eu acho legal do profissional, entendeu? Quando o profissional, ele é profissional de verdade. Independente do que eu acho ou deixei de achar, eu vou fazer meu trabalho aqui, entendeu? E aí, quando vão chegando as testemunhas, o cara, ele vai passando manteiga nelas. A estratégia dele não é desconstruir o depoimento da pessoa. É desconstruir a credibilidade da pessoa. Mas falar, esse cara aí tá falando, quem é ele pra falar isso? Essa é a estratégia de defesa dele. E ele faz tão bem. Então, nossa primeira testemunha, eu acho que foi assim, já uma testemunha-chave, foi o Grigori, né? Porque, teoricamente, e nós leitores já sabemos que não, mas teoricamente ele viu, né, o Dmitri assassinando o pai, ou pelo menos fugindo da cena do crime. Ele viu ele fugindo e viu a porta aberta, né? E assim, o que quebra é, a porta estava aberta e eu tenho certeza absoluta. E é o que ele reitera no depoimento dele, né? E, gente, só que coitado de Grigori, acho que ele ficou muito emocionado, entendeu? Porque o advogado perguntava as coisas pra ele, do tipo, que ano que a gente tá? E ele não sabia responder. Eu fiquei com dó dele, real. Porque ele pega assim, você tava tomando remédio, né?
Você tinha você bebido. tava doente e tal. Qual que era a composição do xarope? E aí ele fala toda a composição, aí ele fala, é tudo à base de vodka? Não, de álcool. Aí ele, álcool? Álcool puro? É, álcool puro. Aí que eu dei muita risada, né? Você tem certeza que, tipo, o álcool vai te deixar com condições de perceber que a porta estava aberta? Ele fala, olha, 1,5 grande de álcool puro? Realmente nada mal. O que o senhor acha? Daria até pra ver as portas do paraíso do Jardim do Éden amplamente abertas. Eu dei muita risada nessa hora. E aí ele viu que, realmente eu tava fora do esquadro aqui. Eu não tinha condições nenhuma de saber, porque eu tava todo fora do ar aqui. Gente, muito bom. De verdade, eu comecei a me divertir demais com esse advogado. Demais. De novo, ele pergunta, né? Mas em que ano nós estamos? O senhor sabe dizer? E coitado do Grigori. Grigori, com o ar abatido, olhava fixamente para o seu carrasco. Estranho, realmente, ele parecia não saber. Não saber o ano que tá, sabe? Coitado. Mas aí o Grigori fala que ele não tem raiva do Dmitri e que ele perdoa o Dmitri e tudo, né? Isso. E aí deixa pro Dmitri dar mais outra entrada dele, né? E se prepara, porque vai ser assim, acho que o julgamento inteiro. O Mitya grita lá em plena voz, salva a porta, ele disse a verdade sobre tudo. Cara, você tá sendo julgado, né? Fica quieto aí, deixa o advogado mandar ver, né? Pois Mas aí ele perdoa, ele fala, não, tudo bem, eu não tenho nada mais contra o Grigori aí, né? Bom, em seguida eles chamam a segunda testemunha, né? Que é o nosso querido Rakitin. E pra quem não se lembra dele, e duvido que você tenha esquecido, ele era aquele seminarista que a gente conheceu lá no início com a Liotia. Depois a gente viu que... Amigo da onça, de santo, né? Nossa... Melhor ter inimigos do que ter um amigo daquele. E ele começa aqui fazendo o depoimento dele. E, de novo, o advogado dá uma paulada nele. E desse eu não tive dó. Do Grigori eu tive, mas desse eu não tive, não. Ele desqualifica totalmente, né? É interessante Sim. porque em algum momento aqui de algum desses 3 capítulos fala que o advogado chegou há pouco tempo e era impressionante a quantidade de informações detalhadas que ele tinha recolhido de praticamente todo mundo, né? Se você for pensar, é realmente o trabalho de um bom advogado. Com certeza. E assim, eu fiquei com dúvida em algumas coisas. Uma delas é quando o advogado cita a Grutchenka, nos foi apresentado que Grutchenka era o apelido dela, né? Uhum. Que o nome dela era Agrafena Alexandrovna. Uhum. Mas aqui surgiu um verdadeiro sobrenome, não foi? É Svelotva, né? É isso mesmo. Então. E aí eu fiquei, e agora? No que acreditar? Ok, né? Acho que o mais jurídico e o mais correto é isso daqui, mas tanto faz. O fato é que ele fala, o senhor Rakitin, não foi você que pegou o Aliote ali, o senhor Alexei, né? Saindo do mosteiro, ainda de hábito, e levou ele... Levou não, né? Vendeu ele pra Grutchenka, porque você tinha prometido que ia levar lá e em troca você ia receber um dinheiro. Um dinheiro que inclusive o senhor nunca devolveu, né? E aí fica, não, eu vou devolver ainda. Vou, né? E assim, ele fica muito desconcertado, né? E quando ele tá saindo, né, ali do campo de testemunhas, lá vem o Dmitri, né? Ele me roubou o dinheiro quando já estava preso. E aí isso acabou com o Rakitin, né? Porque eu acho que o Rakitin é aquele pobre e prepotente. Que Sim. ele não quer, sabe? Ele quer montar um personagem, mas ele não consegue manter esse personagem. Então, muito bom. Ai, gente, esse capítulo eu dei risada. Foi muito bom. Bom, depois do Rakitin, a gente teve aí a terceira testemunha, que era o capitão Snegriov, que é o pai do Iliutia. Que era o capitão que o Dmitri tinha batido saindo do bar lá e tudo, né? Isso, É o boneco de pano. O boneco de pano, muito bem. E aí a gente vê que o capitão chega lá falando, não, eu vim aqui só pra perdoar o Dmitri, eu não tenho nada contra ele. Aí, mas não foi ele que te ofendeu? Ele, mas o Iliutia me proibiu de censurá-lo. Deus vai me dar em dobro lá no céu. O fato é que não dá em nada esse discurso dele aí, não acrescenta e nem agride o caso aí pro Dmitri. Agora vai ter o testemunho do Trifon Borishchik, que é o dono lá da estalagem, do albergue, do hotel, albergue, lá em Mokroe, né? Isso.
E aí o discurso lá era aquele, não, você gastou 3.000 rublos, e ele dizia que gastou, e o Dmitry fala que não, e aí tá tentando colocar em xeque essa afirmação. Não, de fato, aquela primeira ida do Dmitry lá, não a que ele foi preso, que ele já tinha de fato gastado esses 3.000 rublos, né? Aham, exato. E aí ele desconstrói a credibilidade do Trifon aí, contando o caso que a gente não tinha sabido até agora, né? De que na primeira ida ele tinha achado 100 rublos que tinha caído do bolso do Mitya e que ele pegou e nunca devolveu. E aí todo mundo, como assim, não devolveu? E ele sai todo envergonhado de lá. Primeiro ele tenta negar de todo jeito que não achei, não teve nada disso. Aí vem o depoimento de 2 camponeses falando que, não, ele achou sim e nunca devolveu. E aí chegou uma hora que ficou insustentável e ele falou, tá bom, eu peguei mesmo. Desconsidera toda a credibilidade e honra dele lá. É interessante, porque ele muda de assunto, o advogado, né? Não é os 3.000 mais. Quem é esse cara aí pra falar que tinha 3.000 mesmo? Porque se ele tá roubando dinheiro aí. Não, o cara é muito bom, gente. Não à toa ele custava o que custava, né? E a Caterina tava gastando mesmo. A gente, então, vai ter o depoimento dos 2 poloneses. Que já tinham roubado no baralho, né? Então. E assim, presta atenção. Os 2 poloneses, eles começam ali, né, a depor, né? E aí eles começam a falar uma palavra em polonês. E aí o juiz fica, né, né? E aí eles falam, nossa, estão gostando aqui, vou meter aqui um polonês. E aí vão, só fala em polonês uma hora e aí o juiz manda parar, né? Presta atenção. E aí, mais uma vez, eles são desmascarados na questão do baralho, né? Que eles tinham roubado o Dmitry no jogo. E... de novo, né? O negócio só vai caindo o crédito aí da galera, entendeu? É isso aí. Muito bom, muito bom. Eu sei que para as pessoas que estão apenas ouvindo os nossos comentários, elas podem pensar, cara, tá, foi legal. Ele foi muito bom advogado. Não, mas vocês têm que ler, entendeu? Não, porque tem que ser lido, porque você vai se empolgando na leitura, né? A gente não consegue trazer nem 10% da emoção que é ler esse episódio aqui. E foi muito engraçado. E aí, então, a gente entra no terceiro capítulo, né? 3 peritos e uma libra de nozes, que aí muda o foco para o depoimento das perícias médicas, né? Que não ajudaram em nada o acusado, pelo menos. Eu achei meio... ok, esse capítulo, não achei grande coisa. Eles interrogam 3 médicos, né? O médico da cidade, que é o Dr. Hazentub, que a gente já viu várias vezes aí atendendo muita gente. Ele me lembrou muito o médico amigo do personagem principal lá daquele livro que a gente leu com a indicação do pastor Almir, de Peixe Grande. Do Érico Veríssimo, Olhai os Lírios do Campo. Olhai os Lírios do Campo. Ele tem um médico que é meio pobre, atende todo mundo porque tem pena das pessoas, mas enfim, por causa disso ele não é rico e nem é muito bom médico. Inclusive o outro médico, que é o grande doutor que vem aí na cidade, ele também tá sendo... não sei se é testemunho o termo, né? Mas ele também tá fazendo parte aí da perícia médica e ele tira um sarro do Harzentub aí, falando que não, esse cara aí é um médico muito ruim, é um médico muito fraco. E aí, basicamente, o que acontece é que cada um deles vê a entrada do Dmitry no salão e um fala, não, ele tinha que olhar para as mulheres, porque se ele olhasse para as mulheres, ele é mulherengo, e como ele não olhou para as mulheres, então ele é culpado ou inocente, sabe? E aí o outro falou, não, ele tinha que olhar para o juiz, pro lado direito, e ele também só olhou para frente. E aí o terceiro fala, não, ele tinha que olhar para frente mesmo, e ele olhou para frente. Foi só isso que eu peguei desse capítulo, tá bom? Também não vi muita coisa, assim. O que eu vi é que um dos médicos, acho que o mais velho, quando chegou na cidade, 23 anos atrás, ele se deparou com um menino que vivia largado, tal, que, pelo que eu entendi, que era o Mitya, né? E ele comprou 1 libra de nozes pro Mitya. Isso, era o Mitya mesmo. E aí ele até fala uma frase em alemão, né, que significa em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Não, é Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Que o menino não conseguia falar na época, esquecia um pedaço sempre, só que agora o Dmitry se lembra, fala pra ele, aí rola até um momento emotivo aí entre os dois e puxa. Esse aí também realmente acho que foi só pra chegar no grande finale. Chamaram a Katerina Ivanovna, né? E assim, de verdade, eu achei que ia rolar aqui umas 3, 4 páginas de depoimento dela. Mas já acabou a dela, será?
Então, porque, aqui, o principal efeito favorável à Mitya foi provocado pelo depoimento de Katerina Ivanovna, que logo vou contar. Então a gente não leu ainda, né? De forma geral, quando começou o desfile de testemunhas à décharge, que é de defesa, a sorte pareceu sorrir a Mitya. E aí, o que acontece? A gente descobre, então, que a próxima testemunha vai ser o Alyosha. Mas a gente ainda não entrou no depoimento dele. Então, aconteceu alguma coisa aí no depoimento da Katerina e vamos descobrir aí o que aconteceu com o Alyosha. Lembrando que a gente não sabe se o Ivan está presente. Nem se está presente, nem se ele vai falar, né? Mas acredito que sim. Porque ele já falou, quem não tava foram esses daqui. Não tava o Ivan naquela lista lá. Veremos. Achei muito estranho o Koklakova não estar. Sendo que a mulher pagava aí pra saber as notícias. Ela tava interessada demais, né, no assunto pra fugir. Ela tava até eufórica porque ela ia no julgamento, que ela ia ser uma das testemunhas, de repente não vai mais. O que me faz pensar numa coisa. Lisa não estava muito bem das ideias quando a Alyosha deixou ela naquela noite. A própria Koklakova estava meio ruim aí do pé. Então, ela só pode não ter ido ou pode ter acontecido alguma coisa que a gente vai descobrir. Se desde o nosso último encontro com ela até agora já teve até morte no meio, que foi o suicídio do Smerdyakov, então... Eu de verdade acho que nem ela nem a Lisa voltam mais pra história. Acho que acabou o arco delas. Pode ser. Vamos ver. Eu realmente nem queria que a Lisa aparecesse mais do jeito que ela tá, não. Mas tudo bem. Mas a gente faz a nossa divisão do nosso diário de leitura por número de páginas. E por sorte aqui, né, a gente caiu numa quebra muito boa, né? Que aparentemente é justamente quando muda o perfil das pessoas que vão depor aí. Agora, aparentemente, são pessoas que vão a favor do Mitya. E ainda acredito que ele vai ser inocentado aqui, viu? Não sei o que você tá achando. Então, inclusive era uma coisa que eu ia comentar, que as mulheres que estão presentes, elas acham que o Dmitry é culpado, né, depois que elas ouvem os testemunhos, mas elas acreditam que ele vai ser inocentado por causa de uma nova Rússia, de uma nova, não é bem constituição, mas de novas ideias, né, então que pelo amor à humanidade ele vai ser inocentado. Mesmo sendo culpado, né? Isso. Eu tô meio com elas nesse momento. Eu já sei que não foi o Dmitry que matou. Eu já não desconfiava do Dmitry. Eu desconfiava da Grutchenka, de outros personagens. Do Dmitry, não. Porque pra mim era muito óbvio ele ser quem ameaçava e ser quem matou, mas ao mesmo tempo não ia ser tão óbvio por causa de toda a trama do Dostoiévski. Mas eu acho que muito do livro não é essa de achar o culpado de verdade, né? É todo o percurso, né? O viajar é muito mais do que o destino, é isso. Sim. O que é muito legal, né? Então, demais. Acho que hoje é isso, né? Não tem muito mais aqui falar. A gente tá no finalzinho do livro, último livro, né? Finalzinho mais ou menos, né? Tem mais de 100 páginas ainda. Não, mas é finalzinho. Os últimos dias aí de episódios, só mais alguns, e a gente encerra esse livro maravilhoso aqui. E espero que você esteja curtindo esse caminhar, essa viagem junto com a gente. Não se esqueça que a gente tem lá o nosso canal no Telegram. Se você quiser fazer parte, acesse o link t.me/clubictus. Obviamente você tem que ter o Telegram instalado. E conversa com a gente lá, coloca suas opiniões, por favor, sem spoilers. Vocês podem falar sobre tudo que já foi lido junto, nada adiante. O que for adiante, só o que a gente está fazendo aqui. Eu acho que vai ser isso, eu acho que vai ser aquilo, mas só se você realmente não tiver a informação, tá bom? É isso, até o próximo episódio então, galera. Muito obrigado e tchau, tchau. É isso aí, pessoal. A gente agradece pela paciência, pela audição e a gente se ouve no próximo episódio. Até mais.